Fala galera, tô gravando pela segunda vez esse vídeo aqui porque a primeira eu gravei deu 25 minutos e enfim, vou tentar falar um pouco mais rápido pra resumir. Então, cara, olhem até o final, por favor, eu já tô fazendo de novo, justamente para vocês olharem inteiro, tá bom? Ou até justamente aqui, vocês vão ver no versículo 2 que eu vou ler. Eu vou justamente falar sobre as pessoas que enganam que viram, mas não viram, tá? Uh, mas enfim, nosso tema de hoje vai estar escrito lá em Mateus, capítulo 25 e versículo 1, que fala sobre a parábola das 10 virgens. Primeiramente, o que é uma parábola? Parábola era a forma que Jesus contava histórias ilustrativas, ou seja, histórias que não eram reais, para as pessoas entenderem as histórias reais, entendeu? Ele meio que comparava. É como se fosse falar, sei lá, dos três porquinhos lá, para dar o exemplo de três irmãos, vamos supor, entendeu? Ele meio que usava parábolas, ou seja, aqui ele queria falar dos céus, como seria o céu, como seria a volta dele para buscar a igreja, como seria o dia que acontecesse o arrebatamento, o dia que nós morrêssemos e fosse para o céu, entendeu? Resumidamente. Sei que eu falei algumas palavras difíceis que vão confundir um pouco a cabeça de vocês, mas resumidamente é isso. Aqui ele queria falar de como vai ser o dia que a gente vai subir para o céu. Uh, Enfim, ele começa falando assim, ó, das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. Primeiramente, tomando suas lâmpadas, não vão pensar que elas estão tomando a lâmpada, gente, pelo amor de Deus. Elas estão pegando a lâmpada. Segundo, na época de Jesus não existiam as lanternas que a gente tem hoje, que a gente aperta um botão ali e liga a lanterna bem forte e tal. Era lâmpadas. E para que serviam essas lâmpadas? Eles usavam de noite para iluminar, seja as casas, os vilarejos, enfim, por onde eles passavam. Uh, Nessas lâmpadas se precisava de azeite para enchê-las, mas a gente já vai chegar lá. Só que o que eu quero que vocês entendam? Como eu disse, isso aqui é uma parábola. Então, como que a gente vai trazer isso para a realidade? As 10 virgens somos nós. O noivo é Jesus. Pode parecer estranho e engraçado, mas está na Bíblia isso, que nosso noivo é Jesus. Em outros versículos, em outros textos, diz que o nosso noivo é Jesus. Mas enfim. Segundo, as lâmpadas. O que são as lâmpadas? O nosso coração. Então, o que a gente já descobriu aqui? A gente identificou três coisas. As virgens, nós. O noivo, Jesus. As lâmpadas, o nosso coração. O versículo 2, que é o que eu falei ali no começo do vídeo, que eu vou falar sobre quem mente, que assistiu e tal, nos diz assim: tinham 10, né? 5 delas eram prudentes, ou seja, eram inteligentes, eram preparadas, e 5 delas eram imprudentes, ou seja, despreparadas. 5 delas eram espertas e 5 eram burras. Mais ou menos isso. Tem outras versões que dizem outra coisa, mas é mais ou menos isso. Resumindo para vocês. As que eram insensatas, ou seja, as que eram burras, pegando suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. Ou seja, o que adianta pegar a lamparina para acender, mas não levar o azeite? Vai acender como? Entendeu? E agora traduzindo isso para a nossa vida, o que adianta a gente pegar o nosso coração falando que quer entregar para Jesus, mas se a gente não faz isso de verdade? A gente não busca. A gente prefere as coisas lá do mundo, prefere passar mais tempo numa festa e tal, numa coisa, do que falando com Deus, do que orando, do que lendo a Bíblia, do que ouvindo uma pregação. A gente prefere ver um vídeo nada a ver, nada com nada, de 1 hora, do que ver 15 minutos de uma pregação. Então, esses pequenos detalhes que fazem total diferença. Mas, seguindo aqui. Mas as prudentes tomaram azeite em suas vasilhas, junto com as suas lâmpadas. Ou seja, as prudentes, as espertas, levaram azeite, se prepararam. Falando de futebol, falando do nosso sonho, é como se
as prudentes sejam aqueles caras que se preparam, que se dedicam, que focam, que dormem cedo, que treinam a mais, que treinam por fora, que passam por muitas dificuldades, mas superam, que passam por muitos momentos terríveis, mas superam. Ninguém está falando que vai ser fácil, mas o segredo é continuar. Agora, as imprudentes são aquelas pessoas que não têm compromisso com nada, que vão levando com a barriga, empurrando com a barriga e achando que tá tudo bem, que tá tudo certo, que não vai dar nada. Mas, daí depois vão se arrepender. A gente vai ler aqui e vocês vão entender. Ó, no versículo 5 nos diz assim: o esposo tardou. O que é tardou? O esposo demorou para chegar. E elas adormeceram. O que quer dizer aqui? Era mais ou menos 10 horas quando elas foram, 9, 10 horas. Só que o esposo se atrasou para chegar. No versículo seguinte vai nos dizer que ele chegou meia-noite. Então pensa, demorou umas horas a mais. E o que quer dizer com isso? Elas acabaram pegando no sono, enfim. E o que a gente nota aí? Primeiro erro das burras lá, das imprudentes. Elas não se prepararam, não levaram o azeite necessário. Segundo erro delas, de vez conferir depois que elas já estavam lá, elas foram dormir. Ah, mas as outras também dormiram. Sim, dormiram, descansaram, tá certo? Só que elas estavam preparadas. As primeiras não, as imprudentes não estavam. Então esse foi o problema. Não é errado elas terem ido descansar. Ou seja, não é errado você não estar 24 horas dentro da igreja. Ah, eu tenho que me preparar, então eu tenho que estar 24 horas dentro da igreja. Não, não é nada disso. Não é nada de errado tu sair comer um X com os teus amigos. Não é nada de errado tu não ir num culto num final de semana, não poder ir num culto porque aconteceu alguma coisa. Não é errado tu chegou muito cansado e acabou se esquecendo de orar algum dia. Tu não vai pro inferno por causa disso, entendeu? Tu vai pro inferno se tu não estiver se preparando, se tipo isso virar normal na tua vida. Não orar virar normal, não ler a Bíblia virar normal, não ir na igreja virar normal, tu esquecer Deus virar normal. Só lembrar de Deus quando for para postar uma foto lá. Daí vai lá, procura no Google, versículo tal, 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 copia e cola lá na legenda. Isso é a hipocrisia. Isso é não se preparar. Isso é ser a virgem imprudente. Entendeu? Mas enfim, no versículo 6 nos diz assim: mas meia-noite foi ouvido um clamor que dizia assim: aí vem o esposo. Ou seja, alguém levantou e avisou: ó, tá chegando o esposo. E o que elas fizeram? Elas levantaram rápido e acenderam. Todas levantaram rápido e acenderam as suas lâmpadas. Só que, assim que as imprudentes acenderam as delas, já apagou na hora. Por quê? Porque não tinha azeite suficiente. E daí o que elas fizeram? O versículo 9, o versículo 8 nos diz assim: as virgens insensatas, ou seja, as burras, disseram para as espertas: empresta-nos um pouco do azeite de vocês, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Ou seja, elas não se prepararam, elas não pagaram o preço que tu pagou, elas não passaram por tudo que tu passou, elas não sofreram o tanto que tu sofreu, elas não treinaram o tanto que tu treinou, elas não fizeram aquela oração chorando nos pés de Deus lá pedindo a ajuda de Deus que tu fez. E daí depois que tá dando certo na tua vida, ela quer falar: nossa, olha lá que sortudo. Me empresta um pouco do teu sucesso aí. É como se dissesse assim: deixa eu começar a andar contigo aí, porque eu vi que tu tem moral e tal. Então deixa eu começar a andar contigo. Ou então, deixa eu fazer tal coisa, porque agora que tu é bom, né, e tal, se tu me elogiar, se tu ficar perto de mim e tal, eu vou ganhar moral também. Ou seja, a pessoa não se preparou e quer desfrutar do teu sucesso. Tu fechou um contrato lá, tu tá ganhando não sei quantos mil. Daí a pessoa: tu esqueceu de mim, né, agora. Aí sempre vai ter aqueles. Porque o que a gente mais ouve é: lembra de mim quando for rico, né? Mas daí pra ajudar ninguém ajuda. Então, o que eu tô querendo falar? Vai ter pessoas que não vão se preparar e vão querer desfrutar daquilo que Deus preparou para as pessoas que quiseram se preparar. Entendeu? Pega essa chave. Pega o que eu vou falar agora. Isso aqui
vai abrir a mente de vocês e vai mudar não só a vida de vocês, mas a forma de vocês enxergarem a carreira de vocês. A frase é a seguinte: a nossa vontade de se preparar tem que ser maior que a nossa vontade de querer chegar no topo. Vou repetir. A nossa vontade de se preparar tem que ser maior que a nossa vontade de chegar no topo. Pergunta para qualquer jogador de futebol do país inteiro aqui do Brasil, pergunta para qualquer um da base, quem não quer chegar lá no nível do Neymar, no nível do Marquinhos, Casemiro, Alisson, Courtois? Pergunta, todos vão querer chegar. Mas agora começa a fazer diferente. Começa a observar quem está se preparando. Ou seja, a vontade de chegar todos têm. O que vai te tornar diferencial é tu se preparar. Porém, não perdendo o foco, porque o futebol é importante, nosso sonho é importante, claro que é. Só que o nosso foco principal aqui é a salvação, é ir para o céu. Então, voltando agora, transformando o que está escrito aqui para a Bíblia, para a nossa vida real, como que a gente pode entender isso aqui? Tu vai orar, tu vai ler, tu vai passar por momentos difíceis na presença de Deus e vai ter pessoas que vão estar na festa, na balada, vão estar lá longe e daí depois Deus vai começar a te abençoar. Tu vai ter uma intimidade com Deus, tu vai orar e tu vai sentir que Deus está te ouvindo. Tu vai ler a Bíblia e tu vai sentir diretamente Deus falando contigo. Tu vai ouvir uma pregação e tu vai sentir que aquela pregação foi para ti. Tu vai ouvir um hino e vai sentir que foi para ti. E daí aquela pessoa que não se preparou, que não fez nada, daí quer desfrutar disso. Só que indo mais além ainda, tu se preparou, tu fez tudo que era necessário para tu ir morar no céu. O que é necessário? Tu aceitou Jesus como único Salvador. O que é aceitar Jesus como único Salvador? É tu entender que tu é pecador e nada muda isso. Todos os dias tu vai cometer pecados, tu vai fazer coisa errada. Nada muda isso. Todas as pessoas. A Bíblia diz que não tem uma pessoa que não tenha pecados aqui, além de Jesus que pisou aqui na terra. Então, todos temos pecados. Então, para que Jesus veio? Jesus veio para morrer justamente por isso. Quando tu pede perdão e tu quer se arrepender dos teus pecados, os teus pecados Deus coloca lá naquela cruz. Deus pega e coloca lá naquela cruz. E daí Jesus colocou todos os pecados de todos os seres humanos dentro dele e morreu naquela cruz. Ou seja, quando tu pede perdão e tu muda, tu para de fazer aquilo que tu pelo que tu pediu perdão, todos os teus pecados morrem com Jesus. Todos os teus pecados ficam lá naquela cruz e tu tem a oportunidade de ir para o céu. Ou seja, a única coisa que tu precisa para ir para o céu é reconhecer que Jesus é o teu único Salvador. Que tu precisa se arrepender dos teus pecados diariamente e parar de cometer eles. Certo? Então, enfim, daí tu se preparou, tu aceitou Jesus como único Salvador, daí tu foi morar no céu com Deus, vamos supor. Daí depois que tu já tá lá no céu, daí vai chegar aquele lá que Deus vai, tipo assim, quando Deus estiver decidindo, né, quem vai pro céu e quem não vai. E daí Deus falou assim: "Ah, esse aqui se preparou, esse aqui vai". Daí, de repente, Deus olhou para outro assim: "Vai, esse aqui não, tu não se preparou. Tu não vai". Daí ele começa: "Mas Senhor, eu fiz isso aquele dia". E daí vai apontar o dedo para ti: "Aquele ali, ó, aquele ali fez um monte de coisa errada, por que que ele vai? Por que que eu não vou?". Por isso, porque não importa o quanto de coisa que tu já fez errado, o que importa é tu se arrepender e parar de fazer essas coisas erradas. Entendeu? Não importa se tu cometeu o pior erro do mundo até agora. O que importa é se tu vai se arrepender, pedir perdão para Deus e abandonar esse erro, nunca mais cometer de novo. Entendeu? Isso é aceitar Jesus como único Salvador. E, enfim, daí tu se preparou, tu perdeu tempo da tua vida que tu poderia estar jogando um videogame, que tu poderia estar dormindo, que tu poderia estar numa festa, e tu tá lá na igreja, tu tá orando, tu tá lendo a Bíblia, tu tá numa célula, tu tá gastando o teu tempo vendo um vídeo aqui no YouTube de uma pregação minha. Isso é se preparar. Isso é se preparar. Daí, aquele cara que, o vídeo é muito longo, não vou querer ver. A igreja é muito chata. Ler a Bíblia eu não entendo nada. Orar, eu durmo orando. Aquele cara que não se preparou, daí depois que tu estiver lá no céu, ele vai querer falar assim: "Nossa, mas eu queria estar lá. E por que eu não posso?". Entendeu? Vão te invejar, vão te acusar, só que não pagam o preço que tu tá pagando. Entendeu? Por isso que eu digo, a vontade de se preparar tem que ser maior que a vontade de chegar.
certo? Dando sequência aqui, já estamos quase acabando. As virgens insensatas pediram o azeite, né? Como eu já expliquei para vocês. E as prudentes responderam: se nós emprestar para vocês, vai faltar para nós. Então vão vocês e comprem de vocês. Ou seja, elas estão praticamente falando assim: cara, nós tivemos que se preparar e correr atrás do nosso. Agora vão vocês e corram atrás de vocês. O versículo seguinte, o versículo 10, nos diz assim: então foram as virgens imprudentes comprar. Só que quando elas foram comprar, o esposo chegou. E as que estavam preparadas, ou seja, as virgens prudentes, entraram com ele para as bordas e a porta se fechou. Ou seja, eles entraram e a porta se fechou. É como se fosse no céu. Deus pegou quem tinha se preparado, colocou no céu, as portas se fecharam e agora vem os outros querendo assim: mas eu vou me preparar. A Bíblia nos diz que Jesus vai nos buscar em um piscar de olhos. Literalmente, é isso aqui, ó. Já é o tempo de Jesus te pegar aqui e te colocar no céu. Ou seja, não vai dar tempo de querer se preparar depois que já tiver Jesus já tiver vindo. O tempo de tu se preparar é agora. O tempo de tu se preparar é enquanto tu ainda tem a oportunidade de ver esse vídeo. A gente não sabe se antes da meia-noite hoje Jesus já vai voltar, se ele não vai voltar amanhã. A gente não sabe. O tempo de se preparar é agora, esperar pronto. Não querer deixar lá pro final e acabar tendo o risco de Jesus voltar e tu não se preparou. Entendeu? Não sejam as virgens insensatas, sejam as prudentes, sejam as espertas. Os últimos 2 versículos nos dizem assim: e depois vieram também outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Que é o que eu falei, né? As virgens insensatas pedindo: Deus, abre a porta, nos dá a chance. Mas ele respondeu, dizendo: em verdade vos digo que eu não vos conheço. Como assim Deus não te conhece? Deus vai dizer que não te conhece? Sim, Deus vai dizer que não te conhece. Por quê? Porque agora ele te conhece. Agora ele te criou. Agora ele está te dando a oportunidade de ver esse vídeo e tu reconhecer ele. Só que para ele te conhecer depois lá, tu tem que reconhecer ele agora. Ou seja, imagine você, alguém que é superior a vocês, vamos supor, no futebol, desmerece vocês agora e é um trouxão com vocês. Faz mal pra ti, faz mal pra tua família, fala mal de ti. Daí depois que tu vira famoso, que dele é inferior, dele vem querer falar assim, tu vira famoso e ele é inferior, dele vem querer falar assim pra ti: lembra de quando nós era parceiro lá junto? Lembra de quando nós caminhava junto, que nós era unido e não sei o quê? Daí tu vai falar: sai daqui, eu não te conheço. Por quê? Tu não tá sendo desumilde. Tu não tá pagando mal com mal. Não, tu tá simplesmente sendo justo. Por quê? Porque Deus está te dando... Olha quantos anos de vida vocês têm. Deus já deu para a maioria 17, 18, quase 20 anos de vida para se preparar. Quase 20 que eu digo, porque 18, enfim, já estamos aí. A gente já tem todos esses anos vividos para se preparar e a gente não se preparou. A gente não se prepara. E daí depois a gente vai querer ir lá reclamar. Não, vamos se preparar, vamos esperar prontos, vamos ser sensatos. Falando de futebol novamente, vamos esperar a oportunidade prontos. Não espera a oportunidade bater na porta para tu se preparar. Não espera aparecer um jogo, sei lá, contra o Inter, para daí tu começar a parar de faltar treino, para tu começar a se dedicar. Não. Primeiro que tu nem vai ser convocado daí se isso acontecer, se tu não tá treinando, se tu não tá se dedicando. Falando da vida do trabalho, porque eu sei que tem pessoas que já pararam de jogar aqui no grupo. Falando do trabalho, tu se dedica, tu faz serão lá no teu trabalho, aquele cara que quer sempre estar saindo mais cedo, daí depois ele vai querer receber a promoção que tu tá recebendo, entendeu? Ele vai querer receber o aumento que tu tá recebendo, só que tu se preparou para isso, tu se dedicou para isso, tu sacrificou tempo para isso, entendeu? Então vamos ser prudentes, vamos se preparar agora, pessoal. E por último versículo nos diz assim: vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Quem que é o Filho do Homem? Jesus. Ou seja, ninguém na Bíblia até hoje, nenhuma das pessoas que existiu até hoje, souberam o dia que Jesus vai vir. Nenhuma das que existem agora, no presente, sabem o dia que Jesus vai vir. E nenhuma das pessoas do futuro saberão os dias. Se alguém falar para vocês que sabe, tá mentindo. Mas é o pastor, tá mentindo. Ninguém sabe e ninguém jamais vai saber. Mas e se Deus me contar? Deus não vai te contar. Ele já falou aqui na Bíblia que ele não vai contar para ninguém. Porque daí é muito fácil falar assim: eu vou à meia-noite.
daí tu passa o dia fazendo besteira, 11h59 tu vai lá e se prepara pra ir, entendeu? Não é assim que funciona. Ele quer te pegar de surpresa para ver se tu realmente estava pronto, entendeu? Então, isso serve tanto para a vida espiritual quanto para a vida profissional. Se prepara, a oportunidade vai bater na porta de vocês esse ano. A oportunidade está vindo, a oportunidade está chegando. O que vocês tantos pediram está vindo, está cada vez mais perto. Só que estejam preparados, porque o pior do que demorar para receber a oportunidade é tu receber e tu não tá pronto para agarrar. Tá bom? Abraço, Deus abençoe, fiquem com Deus.